Bom dia. Nós continuamos em isolamento social, convivendo com essa pandemia, com esse vírus. Quero dizer aos irmãos que a saudade aumenta cada dia mais, mas nós estamos debaixo da vontade de Deus, orando para que a vontade de Deus seja feita e no tempo dele e da maneira dele, que nós sejamos livres deste vírus e desta pandemia. Hoje eu quero pregar sobre o arrebatamento da igreja. Quero fazer aqui uma leitura da palavra do Senhor, do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai de amor, eu te agradeço por mais este dia de vida, esta manhã, esta semana que hoje está começando, por teus cuidados e por teu amor, sempre constantes para conosco. Pedimos ao Pai que, segundo a tua vontade, o Senhor nos guarde e nos proteja e nos livre, ó Pai, dessa pandemia. Neste momento, ó Pai, eu peço a capacitação espiritual do Espírito quando irei pregar a tua palavra. Pai de amor, é em nome de Jesus que eu oro e que eu peço. Amém. Jesus Cristo prometeu que virá arrebatar a sua igreja, virá buscar a sua igreja. Esse evento é chamado pela teologia bíblica de arrebatamento da igreja. Na verdade, na palavra de Deus não aparece a palavra arrebatamento. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, em parte alguma, a palavra arrebatamento ou arrebatamento da igreja. Contudo, a verdade ou as verdades acerca deste fato estão em praticamente toda a palavra de Deus. No texto que eu li, no livro de 1 Tessalonicenses 4 e 17, Paulo utiliza a palavra arrebatados. Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que significa arrebatar no seu sentido bíblico? Essa palavra é a tradução do vocábulo grego arpazo. E no grego,
O que é harpazo? No sentido de arrebatar. O sentido é de dominar por meio da força, arrancar para cima, levar embora, carregar para longe. É exatamente isso que Jesus Cristo fará com a sua igreja. Ele há de raptar a igreja, levar embora a igreja, carregar para longe a igreja, levar a igreja para o céu. O arrebatamento da igreja pode ser muito bem ilustrado na trasladação de Enoque. Enoque é aquela figura bem conhecida do Velho Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24. Acerca dele, a Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus, e já não era, porquanto Deus o tomou para si. Podemos dizer assim que Enoque foi arrebatado. Ele estava neste mundo, ele estava aqui na terra, e de repente não estava mais, porque ele foi arrebatado pelo Senhor. O livro de Hebreus usa a expressão trasladara. Deus trasladou Enoque. É isso que vai acontecer com a igreja. A igreja há de ser trasladada, há de ser levada, arrebatada para o céu. É importante dizer que o arrebatamento da igreja será de maneira iminente. E essa palavra iminente significa que poderá acontecer a qualquer momento, mesmo hoje, mesmo agora. Aliás, o arrebatamento da igreja, além de ser iminente, será inesperado e será de maneira repentina. Então, esse assunto do arrebatamento da igreja é um assunto deveras importante, oportuno, realístico e necessário. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus acerca do arrebatamento da sua igreja. Mas eu quero perguntar a você: você já entendeu o que será o arrebatamento da igreja? Você sabe como será o arrebatamento da igreja? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? O que a Bíblia diz? De que modo a Bíblia responde a estas perguntas? A primeira lição que eu quero mostrar é que a igreja será arrebatada pessoalmente por Jesus. Jesus mesmo virá pessoalmente arrebatar a sua igreja. Paulo diz isso no nosso texto de 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O arrebatamento da igreja será realizado pessoalmente por Jesus. Isso porque a igreja pertence a Jesus. A Bíblia mostra, e Paulo diz isso, como Jesus comprou a igreja por bom preço. Jesus Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. 1 Tessalonicenses 7, 1 Coríntios 7 e 23. Por isso, Jesus Cristo chamou a igreja a minha igreja. Ele disse no livro de Mateus 16 e 18: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor. A igreja não é do homem. A igreja não pertence a nenhuma denominação, a nenhuma religião. A igreja pertence a Jesus.
De fato, ele é o único que pode dizer: a igreja é minha. Eu edificarei a minha igreja. E Jesus falou disso num dos sermões, numa das falas que ele apresentou aos seus discípulos. Ele disse que iria voltar para o céu. E ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, esse é o destino da igreja. Há pessoas que dizem, até pregadores que dizem, que a igreja passará pela grande tribulação. O destino da igreja não é passar pelos 7 anos de tribulação. O destino da igreja é ser apresentada a Jesus Cristo como uma noiva pura, virgem e imaculada. Se apresenta ao seu noivo. A igreja é a noiva. Jesus Cristo é o noivo. A Bíblia também fala disso. A Bíblia diz, Paulo diz, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o destino da igreja é, no ato do arrebatamento, ser apresentada a Jesus. Ele virá pessoalmente buscar a sua igreja. A gente que é evangélico, que lê a Bíblia, principalmente nós que somos pastores e pregadores, nós conhecemos esta verdade muitíssimo bem. Mas eu estava pensando, esta não é uma verdade para ser conhecida tão somente de maneira intelectual. Esta é uma verdade para ser crida com o coração, com a alma, como dizem as Escrituras, com as entranhas. Amados, Jesus Cristo virá pessoalmente arrebatar a igreja. Nós teremos um encontro com Jesus. Imagine como isso é glorioso, como isso é maravilhoso. A Bíblia mostra que não haverá sinais para o arrebatamento da igreja. Aqueles sinais que nós conhecemos na Bíblia Sagrada não são sinais do arrebatamento, mas são sinais da segunda vinda. E é preciso compreender que o arrebatamento da igreja é um evento, é um fato. E a segunda vinda de Jesus Cristo é outro fato, é outro evento. Então não haverá sinais do arrebatamento da igreja. Por isso nós dizemos, a igreja será arrebatada de maneira iminente, inesperada, repentinamente. Todavia, o apóstolo Paulo nos mostra, nos ensina, que no ato do arrebatamento haverá manifestações sonoras. A igreja ouvirá manifestações sonoras, de som, de ouvir, audíveis, de que chegou o momento da igreja ser arrebatada. Paulo diz, versículo 16, a parte B, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Notem, Paulo está mencionando aqui 3 manifestações sonoras que acontecerão quando chegar o momento do arrebatamento da igreja. Primeira manifestação, dada a sua palavra de ordem. Quando chegar o momento de a igreja ser arrebatada, será dada a ordem, a palavra de ordem.
Eu acredito que esta palavra de ordem será dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o Senhor da igreja. E a Bíblia diz que Jesus Cristo disse que, como pastor da igreja que Ele é, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele disse, João 17, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, será dada a palavra de ordem. Eu acredito a palavra de ordem do próprio Jesus Cristo. A segunda manifestação sonora que dirá que chegou o momento do arrebatamento da igreja, Paulo disse, ouvida a voz do arcanjo. Arcanjo. Arcanjo é uma categoria dos anjos celestiais. Existem 3 categorias de anjos. Anjos querubins, são anjos guardiães. Anjos serafins, são anjos ministradores de louvores. E anjos arcanjos, anjos responsáveis por cumprir missões especiais. O único arcanjo na Bíblia que recebe nome é Miguel, o arcanjo Miguel. E Paulo está dizendo que ouvida a voz do arcanjo, provavelmente nós ouviremos a voz do arcanjo Miguel. A terceira manifestação que marcará o momento do arrebatamento da igreja, Paulo diz, e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus ressoará. A trombeta de Deus será tocada. E cabe mencionar que trombetas nos tempos bíblicos tinham um papel bastante emblemático. Quando a trombeta era tocada, significava que alguma convocação estava sendo feita. Sempre que uma convocação seria feita, uma trombeta era tocada. A trombeta será tocada anunciando a convocação da igreja para se encontrar com Jesus Cristo no alto. Mas vejam bem, e é importante ressaltar isso, apenas a igreja ouvirá estas 3 manifestações sonoras. O mundo não ouvirá. O mundo não saberá o que aconteceu com a igreja. Eu acredito que haverá até as chamadas teorias da conspiração. Como diz aquele antigo hino, alguém vai dizer, foi disco voador. Um disco voador, ETs levaram os crentes. Porque o mundo não vai compreender o que aconteceu com a igreja. Imagine quando centenas, milhares, milhões de pessoas sumirem aqui da terra. O filho vai dizer, cadê minha mãe? Se o filho não é crente e a mãe é, cadê meu pai? O pai dirá, cadê meu filho? Se o pai não é crente, o filho for. O empregado dirá, cadê meu patrão? Se o empregado não for crente, o patrão for. O vizinho dirá, cadê o vizinho da direita? Cadê o vizinho da esquerda? Se um for crente e outro não for. Então será um mistério para o mundo. Porque estas 3 manifestações sonoras serão ouvidas num abrir e fechar de olhos apenas pela igreja, apenas pelos crentes. Outra informação interessante que Paulo nos dá aqui é que no ato do arrebatamento, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Todos os crentes que tiverem morrido até aquele momento ressuscitarão. Versículo 16: e os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Os que morreram crentes em Jesus Cristo ressuscitarão. O que Paulo está afirmando aqui é que os mortos em Cristo ouvirão estas três manifestações: a palavra de ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, e eles ressuscitarão. Seus túmulos se abrirão, suas sepulturas se abrirão. Eu sei que este será um evento extraordinário, difícil até de ser descrito, mas que é relatado noutros textos da palavra. Por exemplo, 1 aos Coríntios 15, 52, quando Paulo trata da ressurreição, Paulo diz: num momento. Notem que tudo isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Notem e atentem às informações que Paulo dá aqui. Isso será num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta vai soar. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. A gente sabe que quando morre alguém, digamos assim, de morte natural, morre porque muitas vezes o corpo foi vencido pela velhice, ou por uma enfermidade mortal. Mas os que morreram em Cristo não irão ressuscitar com aqueles corpos mortais, corruptíveis, vencidos pelo tempo, vencidos pela enfermidade. Os seus corpos serão incorruptíveis. Versículo 53, 1 Coríntios 15, porque convém que isto que é corruptível, este corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Corpo mortal vai se tornar imortal, eterno. O corpo corruptível, que adoece, que morre, que envelhece, que cansa, será um corpo incorruptível. Será um corpo glorioso, à semelhança do corpo de Jesus, quando Jesus Cristo ressuscitou. Pensem no que a Bíblia está dizendo. A palavra de ordem será dada. Ouviremos a voz do arcanjo. Ouviremos o tocar, o ressoar da trombeta de Deus. Os túmulos vão se abrir. Os túmulos vão se abrir. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Não é um acontecimento assim extraordinário? Às vezes eu fico tentando imaginar, e a minha mente limitada, eu não consigo imaginar o que será isso, embora eu creio que assim será. Muitos duvidam. Há aqueles que dizem que nós não temos alma, nós não temos espírito, nós somos só corpos, e que morreu, acabou, e que não haverá, e que não há ressurreição de mortos, e que os mortos não ressuscitarão. Então vamos curtir a vida, vamos gozar a vida. Por que nós deveríamos acreditar que os mortos ressuscitarão? Eu quero dar aqui dois motivos que justificam a nossa crença. Primeiro motivo, Jesus Cristo falou da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo disse que os túmulos vão se abrir e que os mortos vão ressuscitar.
João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha a voz, ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Isso aqui não é teologia de pastor, matuto do interior como eu. Isso aqui não é teologia de crente, de igreja. Isso aqui é a palavra de Deus, é o Filho de Deus dizendo: os mortos vão ouvir a voz de Deus e eles vão ressuscitar, os túmulos vão se abrir. Podemos crer, porque quem prometeu foi Jesus. O segundo ponto que nos dá a garantia de que os mortos ressuscitarão é a própria ressurreição de Jesus. 1 Tessalonicenses, o nosso texto base, capítulo 4, verso 14, Paulo diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O que é que Paulo está afirmando aqui? Paulo diz: olha, irmãos, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e isso está dito na palavra de Deus, nos evangelhos, 1 Coríntios 15 e em muitos outros textos da Bíblia, mostram que Jesus ressuscitou. Aí Paulo diz: se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por que duvidar que os mortos ressuscitarão? Se nós cremos que o poder de Deus trouxe Jesus dos mortos, Jesus voltou vivificado dos mortos, por que eu vou duvidar que eu, se morrer antes do arrebatamento da igreja, não serei também ressuscitado? Jesus Cristo não disse em 1 João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá? A ressurreição de Cristo é uma prova inconteste de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos crentes, os crentes mortos, ressuscitarão no ato do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo disse, e a ressurreição de Cristo, testemunhada, testificada, registrada na Bíblia, é uma prova de que os crentes ressuscitarão de maneira incorruptível. Também é importante atentar para o fato que a Bíblia diz o que acontecerá com os crentes que estiverem vivos. Eu confesso para vocês que eu não quero morrer. Eu quero estar vivo quando a igreja for arrebatada. Eu não sei se eu estarei. Por isso que eu quero que eles venham logo hoje. Mas o que acontecerá com os crentes vivos que estiverem aqui na terra quando a igreja for arrebatada? Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos estabelecer aqui a ordem. Primeiro, e agora tudo isso é num abrir e fechar de olhos. Eu estou escrevendo assim, mas é no momento. Mas vamos, numa linguagem humana, estabelecer a ordem. Será dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, depois nós, os vivos, seremos arrebatados até as nuvens. Uma grande bênção. Nossos corpos também serão transformados. Eu vinha agora há pouco com a minha esposa de Frutuoso aqui para Lucrécia, bem pertinho, 10 minutos, de máscara e de óculos. Aí eu disse: Ritinha, essa máscara incomoda muito.
Porque eu tenho guardado o isolamento ao pé da letra, não tenho saído de casa. Foi a primeira vez que eu usei máscara, eu confesso. E eu disse, Ritinha, essa máscara incomoda muito. Meu nariz está coçando. Aí a gente não pode coçar o nariz. E tem um óculos que fica empurrando a máscara empurra o óculos e os óculos empurram a máscara. Porque esse vírus, esse ser microscópico, que a gente acredita quase que pela fé, porque quase ninguém viu, é capaz de matar. Está matando muitas pessoas aí no mundo. Porque o nosso corpo é corruptível, é mortal, é falho, é fraco, nós somos frágeis. A Bíblia diz, nós somos pó, nós somos como a erva que seca, como a flor que murcha e cai. Mas o que é que vai acontecer com os crentes vivos no ato do arrebatamento? Nossos corpos serão transformados. Nossos corpos serão feitos corpos incorruptíveis. E eu quero aqui fazer referência mais uma vez ao texto de Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 55. Escutem o que diz Paulo, que está falando exatamente desse assunto. Paulo diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Aí Paulo diz, porque convém que isto que é corruptível, o corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, o corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Eu digo para vocês aqui, você tem medo de morrer? A maioria de nós temos. Paulo está zombando da morte. Cadê a morte? Quem é você? Você não é de nada. Onde está o teu poder? Onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? Porque os nossos corpos serão feitos corpos incorruptíveis. Nós não morreremos, nós não adoeceremos, nós não precisaremos usar óculos ou usar máscaras, pedir e rogar a Deus por uma vacina. Nossos corpos serão transformados. E aí nós seremos arrebatados. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Agora percebam, Paulo nos mostra aqui onde acontecerá esse encontro. O encontro de Jesus com a igreja. Esse encontro dar-se-á nas nuvens, dar-se-á nos ares. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, no ato do arrebatamento da igreja, Jesus não virá até a terra. Jesus virá até as nuvens. Paulo diz a encontrar o Senhor nos ares. É por isso, amados, que a gente não pode confundir o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Jesus. Entendam, hoje nós estamos vivendo o tempo da espera do arrebatamento, a iminência do arrebatamento.
Então a igreja será arrebatada. Depois disso, o mundo passará pelos 7 anos de tribulação. Após os 7 anos de tribulação, nós teremos a segunda vinda de Jesus. Você compreendeu? Vivemos hoje a iminência do arrebatamento, a espera do arrebatamento. A igreja será arrebatada. O mundo passará pelos 7 anos de tribulação. E apenas depois disso nós teremos a segunda vinda de Jesus. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus não virá até a terra. No arrebatamento da igreja, Jesus virá até as nuvens. Diferentemente da segunda vinda. Na segunda vinda, Jesus Cristo virá até a terra. Zacarias fala disso. Zacarias diz assim, falando da segunda vinda, Zacarias 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Os pés de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel, onde ele pronunciou o famoso Sermão do Monte, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vejam bem, Zacarias está descrevendo aqui a segunda vinda de Jesus. Jesus Cristo porá os pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será partido ao meio. No meio passará a haver um grande vale. Isso é segunda vinda. Jesus Cristo virá até a terra. Mas o que Paulo está dizendo, falando do arrebatamento, o nosso encontro com Jesus será nas nuvens. Nós seremos arrebatados para as nuvens. Jesus virá aos ares, às nuvens. E aí teremos o encontro de Jesus com a igreja. Importante a gente sempre falar sobre essa diferenciação que a Bíblia faz entre segunda vinda e arrebatamento. A segunda vinda será precedida de sinais. Aqueles sinais lá de Mateus 24, guerras, rumores de guerra, fome, terremoto, pestes, falsos cristos, falsos profetas, são sinais da segunda vinda. A segunda vinda será precedida de sinais. O arrebatamento não será precedido de sinais. No arrebatamento, Jesus Cristo virá até as nuvens. Na segunda vinda, ele virá até a terra. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação. A segunda vinda acontecerá depois da tribulação. É por isso que nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos quando Jesus Cristo virá. Nesse texto aqui de 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 5, verso 2, Paulo diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Você já viu o ladrão deixar sinais que vai roubar a casa? Ele manda uma mensagem de WhatsApp dizendo: abra o seu cofre que eu vou roubar. Não, ele vem de maneira inesperada. E no verso 4, 1 Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como ladrão. É a iminência do arrebatamento, sem sinais, de maneira repentina, iminente e inesperada. A partir daí, depois que a igreja for arrebatada, o que acontecerá conosco? Versos 17 e 18, 1 Tessalonicenses 4. E assim,
estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. A partir do arrebatamento da igreja, a igreja estará para sempre com o Senhor. Porque hoje a comunhão da igreja com Jesus é uma comunhão espiritual. Eu sinto a presença de Jesus na igreja, na minha vida, na vida da minha família, do meu lar. Mas eu não vejo Jesus. Eu não posso tocar em Jesus. É pela fé, é espiritual. Todavia, a partir do momento em que a igreja for arrebatada, a comunhão será pessoal. E assim estaremos para sempre com o Senhor no céu. Amados, a partir desse momento, todas as agruras da vida serão apenas passado. Não haverá mais tentações, provações, dores, sofrimentos, lágrimas, pandemias, epidemias, enfermidades, nada disso. Nada disso. Porque a igreja estará no céu, cada crente com o seu corpo transformado, desfrutando da glória celestial. E como será a vida no céu? Como será a nossa vida no céu? João diz isso lá no Apocalipse. João diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora é interessante que, depois que Paulo diz assim, e nós estaremos para sempre com o Senhor, aí Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós temos ouvido tantas notícias tristes ultimamente, não é isso? Anteontem, o secretário adjunto de saúde aqui do RN disse que tem certeza que esse vírus já está circulando em todas as cidades aqui do estado. Eu não sei como ele obteve essa informação, se é um chute ou se ele tem dados científicos, mas ele disse. Eu sei que a gente tem visto notícias tristes, né? E se a situação não é boa, parece que a grande imprensa faz questão de nos chocar mais ainda. E não tem como a gente não ficar chocado. Eu estou acompanhando as notícias, mas com muita sobriedade. Sempre gosto de usar um filtro, uma máscara, porque muita coisa que é dito precisa ser filtrada. Mas a gente acaba ficando abalado. A gente teme pelos nossos queridos. Mas Paulo, depois de dizer que nós estaremos para sempre com o Senhor, ele diz: consolai-vos, pois, com estas palavras. Isso aqui não é uma fake. Isso aqui não é um furo de reportagem. Paulo falou isso por divina inspiração. Amados, a certeza de que a igreja vai ser arrebatada, de que nós estaremos para sempre com o Senhor, deve nos encher de consolo. E não apenas isso, mas nós devemos consolar uns aos outros. Ao invés de você estar compartilhando notícia ruim, dados catastróficos, compartilhe a palavra. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Isso deve nos encher de fé, de esperança e de conforto. Afinal de contas, a igreja será arrebatada. E essa é uma possibilidade real de ser hoje, de ser agora. Meu amado, e se a igreja for arrebatada agora? E se a igreja for arrebatada hoje? Você já está pronto? Você já está preparado? Porque Jesus Cristo poderá vir buscar a igreja a qualquer momento.
Qualquer momento a trombeta vai tocar, a palavra de ordem vai ser dada, a voz do arcanjo será ouvida e a igreja será arrebatada de maneira iminente, repentina e inesperada. Eu quero saber, você já está pronto? Porque se você não estiver pronto, você vai ficar. E aí, só para deixar claro, depois que a igreja for arrebatada, o mundo passará pela tribulação. O anticristo vai reinar aqui na terra por 7 anos. E muitos serão mortos. Algo pior do que essa pandemia vai acontecer. Você já está preparado para ser arrebatado? Como é que uma pessoa se prepara para o arrebatamento da igreja? Primeiramente, nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele vem arrebatar a igreja. Ele virá arrebatar os crentes. Precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Precisa crer. Precisa se arrepender dos pecados. Precisa entregar a sua vida a Ele. E como nós não sabemos quando será, nós sabemos como será, mas nós não sabemos quando será. Você precisa aceitar logo. A mensagem da Bíblia é essa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. A mensagem da palavra é essa: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a mensagem da palavra. Creia logo, aceite logo. Jesus Cristo vai perdoar os seus pecados, transformar o seu coração, você vai ser salvo. E se a igreja for arrebatada hoje ou amanhã ou quando for, você será arrebatado. E para nós que somos crentes, qual deve ser a nossa atitude enquanto a igreja não for arrebatada? A Bíblia diz que nós devemos vigiar. Jesus Cristo disse em Marcos 13:37, o que digo a todos, vigiai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Verso 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja deve vigiar e aguardar a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Mas eu quero saber outra vez, perguntar outra vez: você já está preparado? Você já está pronto? Você já é um crente em Jesus Cristo? Já é um filho de Deus? Se não, meu amado, agora, ao ouvir este sermão, abra o seu coração e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Aos que já são crentes, consolemos-nos uns aos outros com estas palavras: Jesus Cristo virá até as nuvens, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, transformados, nós seremos transformados, arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Isso deve nos encher de consolação, de esperança e de fé. Amém. Pai de amor, eu te agradeço pela certeza de que a tua igreja será arrebatada. Porque em meio a tantas tragédias, tantas notícias desagradáveis, muitas delas até, ó Pai, mentirosas, nós temos a tua promessa, a promessa da palavra de Deus, de que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Pai, que nós estejamos vigiantes e esperando com fé este momento chegar. Aos que não são crentes, que o Senhor perdoe e salve. Livra, ó Pai, os nossos irmãos, a cidade, o Estado, o país e a humanidade desta pandemia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.